Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 11 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Autoridades pressionam regulamentação da AI, ou inteligência artificial. Pentágono investiga vazamento de documentos ultra-secretos. E profissionais de TI são orientados a manter violações em sigilo. E eu começo com essa notícia que fala: autoridades pressionam regulamentação da inteligência artificial. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos emitiu um pedido oficial por um projeto de regulamentação da inteligência artificial com o objetivo de mitigar os riscos à cibersegurança no país. A ação foi seguida por uma série de investidas de diversos governos para aplicarem controles de responsabilidade nos avanços acelerados da tecnologia. Essa nova tendência surge junto com um novo momento de usos da inteligência artificial, fortalecido com a chegada do chat GPT ao mercado. O pesquisador e especialista em IA da ZUP, Geraldo Gomes Júnior, lembra que aplicações baseadas em inteligência artificial estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, com impactos em setores educacionais, industriais, saúde e segurança pública, dentre outros. Essa nova tendência evidencia a necessidade de discussões, pesquisas e propostas de como regulamentar o uso no ambiente corporativo, a fim de encontrar um equilíbrio entre os benefícios proporcionados e possíveis mau usos de suas funcionalidades. Apesar de se reconhecer a importância do debate, existe a preocupação entre os profissionais de cyber de que esses processos possam comprometer as inovações da inteligência artificial. Portanto, regulamentar os usos feitos pela ferramenta é uma ação bem mais efetiva do que criar restrições à própria tecnologia na visão do executivo. Tarek Base, coordenador do Núcleo da Segurança da Informação de Terceiros no Bradesco, acredita que uma legislação para a inteligência artificial precisa gerar incentivos às boas práticas de corporações e pessoas. Para isso, os riscos que o mau uso da inteligência artificial oferece à sociedade precisam estar contemplados em qualquer proposta de regulamentação. Entre esses riscos está o vazamento de informações. Nós ouvimos da OpenAI as garantias de que os dados são tratados internamente com segurança, mas e se eles sofrerem qualquer tipo de ataque que resulte em vazamento? Como uma corporação pode ter garantia de proteção desse ativo? A partir do momento em que há compartilhamento de código-fonte, o vazamento de dados passa a ser uma preocupação, disse Base. Além desse exemplo, o executivo também cita a evolução de ataques baseados em engenharia em inteligência artificial para burlar as limitações e o uso dessas tecnologias para detectar fragilidades em sistemas de segurança, até mesmo pontos vulneráveis nas superfícies de ataque. Esses riscos só tornam ainda maior a necessidade de se estabelecer marcos legais para o uso da inteligência artificial. Mas, na visão da advogada e sócia fundadora da PEC Advogados, Patrícia Peck, esse desafio aumenta com a necessidade de conhecimentos técnicos e a dificuldade do marco legal em acompanhar os avanços tecnológicos de forma a se manter atualizado. Ainda, segundo a advogada, todo o processo de inovação traz impactos sociais e econômicos, assim como envolve riscos. Por isso, é importante estabelecer regras claras que possam garantir um patamar de confiabilidade e segurança jurídica que permita atrair investimentos. É necessário aprender com o mercado, evoluir com as soluções de inteligência artificial e pensar um modelo que permita manter a lei em acordo com as atualizações. Patrícia aponta diversos materiais sobre regulamentação de inteligência artificial, como da Unesco e da OCDE, que devem ser observados. Ela recomenda encontrar o melhor modelo para o cenário brasileiro, possivelmente algo em formato mais híbrido e agregando o que houver de melhor dos demais e adaptando para o contexto do país. Esse tema é bastante importante. Não raro eu tenho acompanhado notícias de que criminosos estão usando soluções de inteligência artificial para aprimorar os seus golpes. Então, é uma ferramenta interessante, sem sombra de dúvidas, mas que, se não for adequadamente utilizada, ela pode causar uma série de prejuízos. Essas questões ligadas à adequação, definição de parâmetros, etc., são muito importantes para o avanço e para o bom uso dessas novas tecnologias. Pentágono investiga o vazamento de documentos ultra-secretos.
o Pentágono informou no dia 7 que está investigando um possível vazamento de dados classificados dos Estados Unidos. São informações ultra secretas da guerra na Ucrânia, além de atividades de aliados e inimigos eventualmente ligadas ao conflito com a Rússia. Os documentos foram expostos por fotografias e estavam em circulação nas mídias sociais desde o começo de março, sem chamar atenção, até a informação ser veiculada no jornal The New York Times na semana passada. Especialistas oficiais do governo informaram ao jornal e à agência Reuters que os documentos são autênticos, embora possam carregar informações eventualmente alteradas para gerar os impactos desejados pelo vazador. Mesmo assim, a vice-secretaria de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, informou que a organização está atuando em coordenação com órgãos de segurança nacional para determinar a fonte do vazamento e os seus motivos. Além disso, o Pentágono já definiu novas medidas restritivas a respeito do fluxo de documentos ultrasecretos. Os registros revelam informações sobre as vulnerabilidades nas reservas de armamento da Ucrânia, nas defesas antiaéreas e nas preparações das forças terrestres, além de balanços de perdas de vidas de ambos os lados. No momento, as Forças Armadas ucranianas organizam os detalhes de uma possível contraofensiva junto do avanço da Primavera Europeia. A evidência do vazamento supostamente levou o comando ucraniano a recalcular suas estratégias, segundo informou a CNN. Entretanto, o assessor-chefe da presidência da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, afirmou via Telegram que os planos de ação do país seguem inalterados, pondo ainda em dúvida a autenticidade dos vazamentos. As informações dão conta do nível de comprometimento do Ministério da Defesa russo para a inteligência dos Estados Unidos. Segundo os dados disponíveis, os norte-americanos possuíam acesso aos planos de alvos prioritários na Ucrânia, bem como os planos estratégicos de combate aos equipamentos da OTAN e monitoramento em tempo real das atividades russas dentro do conflito. Tal descoberta, segundo o New York Times, pode comprometer o fluxo de informações recebidas até então, com Moscou tendo a oportunidade de romper as fontes de informação. Os documentos vazados nas redes também observam análises de materiais sensíveis a respeito de atividades de aliados dos Estados Unidos. Ali, se trata das discussões das forças militares da Coreia do Sul em fornecer armamentos à Ucrânia, devido à pressão feita pelos Estados Unidos, além de levantar a possibilidade da organização de inteligência israelense Mossad ter incentivado seu staff a participar dos protestos recentes contra o governo de Benjamin Netanyahu. Ambos os países rechaçam a veracidade das informações e devem pedir explicações a Washington a respeito dos vazamentos. Percebam como é difícil garantir o sigilo de informações tão sensíveis. É um desafio que todos nós temos, por isso a importância de se adequar processos, de se colocar ali alguns controles, alguns elementos que impeçam que informações sensíveis sejam acessadas por muitas pessoas. Lembre-se que a boa prática é sempre mantermos um privilégio mínimo. Somente as pessoas realmente necessárias deveriam ter acesso a essas informações sensíveis, ainda assim, tendo certa rastreabilidade sobre as ações dessas pessoas, a fim de que se identifique quem leu, por que leu, etc., quando os dados são ultra sensíveis, como parece ser o que foi relatado na matéria. E profissionais de TI são orientados a manter violações em sigilo. Os ataques cibernéticos entraram para o rol dos segredos corporativos, devendo constituir informação sigilosa para a preservação da reputação da marca e evitar perdas financeiras, ainda que sob o risco de punição pelos órgãos de proteção de dados. Um sintoma dessa tendência é o novo estudo da Bitdefender, o qual mostra que 42% dos profissionais de TI admitem ter sido instruídos a manter uma violação de segurança em segredo, ainda que sob o risco de quebra de conformidade regulatória. A fornecedora de sistemas de cibersegurança entrevistou 400 profissionais de TI, desde gerentes júniores a TI e CISOs, de indústrias de vários setores da economia em organizações com mais de 1.000 funcionários. O relatório resultante, intitulado Bitdefender 2023 Cybersecurity Assessment, constatou que 52% das empresas que sofreu uma violação ou vazamento de dados nos últimos 12 meses, índice que atingiu 75% nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos também lideram a lista em termos de entrevistados, que afirmaram ter sido instruídos a manter um segredo de violação, 71%. Em todos os outros países pesquisados, França, Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido, o número ficou abaixo da média global. Separadamente, 30% dos entrevistados disseram que mantiveram uma violação para si mesmos, embora soubesse que ela deveria ser denunciada. Mais uma vez, o número foi muito maior nos Estados Unidos, 55%. Existem requisitos de notificação de violação em todos os Estados Unidos e em todos os países da União Europeia, se o incidente envolver informação de identificação pessoal ou PII de indivíduos. Deixar de divulgar adequadamente uma violação cria vários desafios e punições. Isso significa que governos, agentes da lei e outros podem subestimar o nível de atividade de ameaças cibernéticas, e isso pode colocar a empresa em risco legal se o incidente for eventualmente descoberto. Uma violação ocorrida em 2016 na Uber é um exemplo. As tentativas de encobrir o incidente exacerbaram as consequências e levaram a uma condenação criminal de seu ex-CSO. 55% dos entrevistados no estudo da Bitdefender disseram que estão preocupados com o fato de sua empresa enfrentar uma ação legal devido a uma violação mal administrada. A ameaça de segurança número 1 em que eles destacaram foi vulnerabilidades de software ou de dia zero, 53%, seguida por ameaças de phishing e engenharia social, 52%, e ataques direcionados à cadeia de suprimentos, 49%. Em todo o mundo, as organizações estão sob tremenda pressão para lidar com ameaças em evolução, como ransomware, vulnerabilidades de dia zero e espionagem, enquanto lutam com as complexidades de estender a cobertura de segurança em todos os ambientes e uma escassez contínua de habilidades, reconheceu Andrei Florescu, vice-gerente geral, Grupo de Soluções Empresariais da Bitdefender. É uma postura, por um lado, lamentável, né, porque, poxa, se existem leis, se existem regulamentos que garantem ou que obrigam a notificação de incidentes, encobertar isso é muito ruim. Muitas pessoas podem ser vítimas por terem seus dados expostos e não terem a menor noção de como isso aconteceu. E sequer ter a oportunidade de se proteger, contratando alguns serviços de monitoramento, por exemplo. Então, isso é realmente lamentável. Por outro lado, percebam, é muito fácil, seria muito fácil que a gente aqui estivesse falando do Brasil. Nossa cultura é ruim, nós não focamos em segurança. Vejam só, os nossos profissionais ficam cobertando incidentes. Pois bem, o Brasil não foi citado. Pelo contrário, talvez o país com maior investimento em segurança cibernética, que são os Estados Unidos, tem essa cultura e muitas pessoas utilizando dessa prática de manter as violações em sigilo. Então, é lamentável, ao mesmo tempo mostra o quanto nós precisamos trabalhar, obviamente, para diminuir a possibilidade desses incidentes se materializarem. O grande ponto, e aí sim eu me apego um pouco mais à nossa cultura, por tudo que eu tenho visto e ouvido, é que existe um certo, eu vou usar essa palavra, talvez não seja melhor, mas vocês vão me entender, paternalismo por parte dos grandes líderes, dos executivos, com as suas equipes de dizer, não, aqui todas as pessoas sabem tratar informações sensíveis, isso não vai acontecer, vazamento, as pessoas são confiáveis, já estão há muito tempo na empresa, não é necessário investir, vamos focar mais nas questões ligadas à disponibilidade e integridade de dados do que necessariamente em confidencialidade, embora também seja um pilar de segurança. Tudo isso eu já ouvi de muitos executivos. Ou de pessoas que estão em algumas empresas e que conversam sobre alguns incidentes e o comportamento dos seus executivos frente a esse cenário. Então, percebam como essa mudança de cultura ainda vai levar muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida. Quem acha que os incidentes estão reduzindo está muito enganado. Na verdade, só se divulga ou só se falam daqueles incidentes que ou tiveram dados expostos e a fonte exposta,
ou ainda tiveram graves reflexo na disponibilidade dos seus serviços, na continuidade, na resiliência de seus serviços. Esses são os incidentes que eventualmente estampam manchetes, como as que habitualmente eu leio aqui nesse quadro. Então, há um caminho longo aí a ser percorrido para que se mude essa cultura e que se trabalhe de uma maneira um pouco mais adequada. Notificar, pelo menos os impactados, isso é imprescindível. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você. Então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.